Você está pensando em colocar um totem de autoatendimento no seu restaurante? Antes de assinar qualquer contrato, precisa entender uma coisa. Dependendo do perfil da sua operação, o totem pode ser um ótimo investimento ou pode virar um equipamento caro, parado na sua loja sem gerar retorno. Nesse vídeo eu vou te mostrar quando o totem faz sentido de verdade, quando ele não faz, quais os números você precisa analisar antes de contratar e como calcular se ele pode se pagar dentro da sua operação. Você vê um totem funcionando no McDonald's, no KFC, em praça de alimentação, em grandes redes. Aí surge uma dúvida: será que isso funciona para o meu restaurante também? A resposta honesta é: depende. O totem é um terminal com tela touch, onde permite o cliente fazer o próprio pedido, escolher adicionais, personalizar itens e pagar sem precisar passar por um atendente. O fluxo é simples. O cliente chega, acessa o cardápio na tela, escolhe o produto, personaliza o pedido, adiciona combo, bebida e sobremesa. Paga por cartão, Pix ou aproximação. E o pedido vai direto para a cozinha, integrado ao sistema de gestão. Na prática, ele funciona como um canal de atendimento paralelo ao caixa, mas isso só gera resultado quando existe um volume, fila ou oportunidade real de aumentar o ticket médio. Caso contrário, o equipamento pode ficar subutilizado enquanto o restaurante continua pagando aluguel, manutenção e software. Os formatos mais comuns são totem de piso, muito usado em fast food e praça de alimentação. Totem de balcão ou mini totem, indicado para operações menores ou com pouco espaço. E totem de parede, que funciona bem quando a loja precisa economizar a área física. A escolha depende do espaço disponível, do fluxo de clientes e do modelo de atendimento. Vamos para o que realmente importa. Existem alguns sinais claros de que o totem pode gerar retorno. O primeiro sinal é o alto volume de pedidos no balcão. Se o seu restaurante atende de 80 a 100 clientes por dia, principalmente com pedidos concentrados no balcão, o totem começa a fazer sentido econômico. Isso vale para fast foods, lanchonetes, cafeterias, padarias movimentadas, açaís, hamburguerias, pizzarias de balcão e operações em praça de alimentação. Nesses casos, o caixa humano pode virar um gargalo. O segundo sinal é fila nos horários de pico. Fila não é só incômodo, fila é venda perdida. Quando o cliente olha a fila e desiste, o restaurante perde faturamento antes mesmo do pedido acontecer. O totem entra como um canal paralelo, reduz pressão no atendimento e ajuda a distribuir melhor o fluxo sem necessariamente aumentar a sua equipe. O terceiro sinal é a necessidade de crescer sem aumentar a folha na mesma proporção. Um operador de caixa tem custo mensal com salário, encargos e escala. Já o totem, quando bem utilizado, pode absorver parte do atendimento e evitar uma contratação adicional em momentos de crescimento. Ele não precisa substituir completamente o atendimento humano, mas pode reduzir gargalos, deixar a equipe focada em tarefas de maior valor. O quarto sinal é ter um cardápio visual com adicionais, combos e complementos. O totem funciona melhor quando o produto se vende pela sua imagem. Hambúrgueres, pizza, açaí, café, sobremesa, combo, acompanhamento e bebida são itens que se beneficiam muito com a apresentação visual. Sem a pressão da fila, o cliente olha mais as opções, considera os adicionais e tende a montar o pedido com mais calma e muito mais completos. E o quinto sinal é a expansão. Se você está abrindo uma segunda unidade, entrando em uma praça de alimentação ou formatando franquia, o totem ajuda a padronizar o atendimento. Ele reduz a variação na abordagem, organiza o fluxo e facilita a operação em escala. Vamos colocar em números. Imagine um restaurante de balcão que atende 120 clientes por dia. O ticket médio atual é de R$ 35. Com o totem, usando sugestões automáticas de combos adicionais bebidas, esse ticket pode subir para R$ 41. São R$ 6 a mais por pedido. Agora multiplica 120 pedidos por dia vezes 6. Isso representa R$ 720 a mais por dia. Em 30 dias, são 21.600 de faturamento adicional. Nesse cenário, um equipamento de R$ 10 mil pode se pagar em poucos meses. Mas atenção, essa conta só faz sentido se o seu restaurante tiver volume, adesão dos clientes e um cardápio preparado para vender mais no autoatendimento. O totem sozinho não faz milagre. Ele precisa estar conectado a uma estratégia de operação, cardápio e gestão. Agora vem a parte que muita empresa não fala antes de vender. Totem não é para todo restaurante. Se você tem um restaurante de serviço completo, com atendimento na mesa, garçom, experiência mais consultiva e consumo mais demorado, talvez o totem não seja o melhor caminho. Nesse caso, um cardápio digital com QR Code ou uma solução de pedido na mesa pode fazer muito mais sentido. O totem é mais indicado para fluxo rápido,
pedido direto, operação de balcão. Outro ponto, se o seu público é predominantemente idoso ou pouco familiarizado com tecnologia, o totem pode gerar fricção. O cliente demora, pede ajuda, trava a fila e a experiência fica pior do que se fosse no caixa humano. Por isso, antes de contratar, você precisa olhar para o perfil real de quem compra com você. Também não costuma fazer sentido quando o volume é baixo. Se o seu restaurante atende menos de 50 pedidos por dia no balcão, o retorno tende a ser mais lento. Nesses casos, o custo do equipamento, da mensalidade e do suporte pode não compensar. E se o seu cardápio é muito simples, com poucos itens, pedidos rápidos, o totem também não pode resolver nenhum problema real. Se o cliente leva 30 segundos para pedir no balcão, talvez o gargalo não esteja no atendimento. O investimento só vale quando existe uma dor clara. Fila, volume, complexidade de pedido, oportunidade de upsell e necessidade de padronização. Existe um benefício do totem que muita gente não considera. Além de atender e vender, ele gera dados. E dado é uma das coisas mais valiosas na gestão do restaurante. Com o histórico do totem, você consegue entender melhor o comportamento real de compra do seu cliente. Quais produtos são mais visualizados, mas pouco comprados. Isso pode indicar um preço alto, foto ruim ou descrição pouco atrativa. Quais horários têm o ticket médio maior? Isso ajuda a planejar promoções, combos e campanhas por período. Quais adicionais têm maior aceitação? Isso ajuda a melhorar a margem e criar sugestões mais inteligentes. E quais combinações aparecem com mais frequência? Isso permite montar combos baseados em comportamento real, não em achismo. A diferença entre intuição e dado é enorme. Com dados, você deixa de tomar decisão apenas pelo que parece funcionar e passa a ajustar o seu cardápio, preço, oferta com base no que o cliente realmente faz. Além disso, em muitas operações, o cliente que pede pelo totem tende a gastar mais do que pede aquele do balcão. Não porque o sistema força a compra, mas porque ele tem tempo, autonomia e menos pressão para explorar o cardápio completo. Um erro comum é instalar o totem e tentar desligar o caixa humano imediatamente. Isso pode gerar resistência, fila e frustração. A transição precisa ser gradual. Nas primeiras 2 semanas, mantenha o caixa funcionando normalmente. O totem entra como opção. A equipe precisa apresentar a novidade, orientar os clientes e ajudar quem está usando pela primeira vez. Não force. Deixe o cliente experimentar. Na 3ª e 4ª semana, você pode criar um incentivo simples para estimular o uso. Pode ser um desconto pequeno no primeiro pedido, uma sobremesa, um adicional ou uma condição especial para quem usar o totem. Depois do primeiro uso, muitos clientes passam a repetir. A partir do 2º mês, analise os dados. Veja quantos pedidos estão vindo pelo totem, qual é o ticket médio, quais são os produtos que vendem melhor, quais clientes ainda preferem o caixa e quais são os horários que o equipamento é mais usado. O objetivo não é eliminar o atendimento humano, é otimizar o fluxo. O caixa pode continuar existindo para quem prefere o atendimento tradicional, pedidos complexos ou clientes ainda que precisam daquele apoio. Antes de fechar qualquer contrato, avalie alguns pontos. Primeiro, a integração com o seu PDV. O totem precisa conversar com o sistema de gestão que você já usa. Se não houver integração, você cria 2 sistemas. 2 sistemas paralelos que aumentam o seu retrabalho, abrem espaço para erro. E o segundo ponto são as formas de pagamento. Confirme se o seu equipamento aceita cartão, Pix, aproximação, vale-refeição, quais adquirentes são compatíveis com a sua operação. O terceiro ponto é o suporte técnico. Totem parado é venda perdida. Por isso, verifique canal de atendimento, prazo de resposta, suporte remoto e cobertura em caso de falha. O quarto ponto é o cardápio com fotos. Totem sem imagem forte perde conversão. No autoatendimento, a foto ajuda o cliente a decidir, aumenta o desejo e facilita a venda de adicionais. O quinto ponto é a compra ou aluguel. O aluguel costuma fazer mais sentido para quem está testando, crescendo ou quer reduzir o risco inicial. A compra pode fazer sentido na operação estável, com alto volume e clareza de retorno. O mais importante é não contratar pelo brilho da tecnologia. Contrate pelo encaixe com a operação. O totem de autoatendimento não é para todo restaurante. Ele faz sentido quando existe volume de pedidos no balcão, fila nos horários de pico, cardápio visual, potencial de aumento de ticket médio e necessidade de padronizar o atendimento. Se a sua operação tem mais de 70 a 80 pedidos por dia no balcão, o totem pode começar a fazer sentido. Se tem mais de 100 pedidos por dia e fila nos picos, vale analisar com atenção. Agora, se o volume é baixo, o atendimento é feito na mesa ou o público tem pouca familiaridade com a tecnologia, talvez seja melhor começar
começar com uma solução mais simples, como o cardápio digital por QR Code. A tecnologia certa não é a mais moderna, é a que resolve o problema real na sua operação. Então comenta aqui, quantos pedidos por dia você atende no balcão? E se quiser entender qual tecnologia faz mais sentido para o seu restaurante, acesse o link da descrição e fale com o consultor. Ele vai te ajudar a analisar se o totem, o cardápio digital ou outra solução se encaixa melhor no seu negócio. Até o próximo vídeo!